Eu li numa nota que saiu na revista Carta Capital, de 16 de maio, o blefe da abolição. A abolição da escravatura no Brasil é festejada em 13 de maio. Iniciada com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, só muito depois foi seguida pela Lei do Vento Livre de 1871 e, posteriormente, a Lei dos Sexagenários de 1881, que desembocou na Lei Áurea de 1888. Enfim, nasceu a esperança da liberdade. A escravidão, entretanto, não chegou ao fim. Desde então, tem sido impedida, entre outras coisas, por um preconceito dissimulado. Joaquim Nabuco, que não se satisfez com o abolicionismo oficial, percebeu o problema e alertou: entre o passado e o futuro desdobra-se um longo e penoso deserto moral, em que a nossa alma tem que se educar a si própria, e que a maior de todas as reformas sociais é a reforma de nós mesmos. Nabuco, 10 anos depois, retornou ao problema e fez outro alerta mais assustador: a escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional do Brasil. Não deu outra. A realidade atropelou o decreto da abolição assinado há cerca de 130 anos pela princesa Isabel. E hoje eu subo a esta tribuna para refletir e tratar de um tema que se manifesta cotidianamente na vida do povo brasileiro, do povo pobre brasileiro: a escravidão moderna. A Lei Áurea, que promoveu a abolição da escravidão no Brasil em 1988, chegou aos 130 anos neste domingo. A data não é comemorada pelo movimento dos trabalhadores, muito menos do movimento negro, por uma razão determinante: o tratamento dispensado às pessoas que se tornaram ex-escravas no país, tratamento este indigno com os que foram aforreados. Naquele momento, faltou criar as condições para que a população negra pudesse ter inserção digna na sociedade brasileira. Os senhores de engenhos foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertados. E o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição não assumiram os encargos necessários para a realocação de tamanha mão de obra e nem, ao menos, para prepará-los para a sua nova condição laboral. Não estabeleceram políticas que assegurassem recursos mínimos à sua sobrevivência. Quais recursos? No mínimo, deveriam ser acesso à terra e ao financiamento para o seu manuseio. Acesso à terra importante e vital para que as famílias iniciassem uma nova vida. Isto não foi concedido aos negros. É público e notório que, neste período, os escravos perdiam a sua condição e dignidade humana, eram tratados como coisa, objeto ou animal, sendo comprados, vendidos e até mesmo trocados por outros bens materiais. Além dos trabalhos forçados, os escravos eram submetidos a mais variadas humilhações e métodos de violência. Depois de mais de um século após a abolição oficial da escravatura, vivemos hoje próximo à escravidão moderna, onde vários trabalhadores vivem em condições análogas às dos escravos de antigamente. No ano passado, tivemos a aprovação vergonhosa da lei que tomou o número 13.467 de 2017, denominada a Reforma Trabalhista. Na prática, é um conjunto amplo de alterações da consolidação das leis trabalhistas, que traz sérios prejuízos aos trabalhadores, incluindo graves violações à Constituição brasileira. Isso sem contar a forma arbitrária,
antidemocrática ocorrida na própria elaboração da reforma sem discussão popular. Esta reforma trabalhista, do qual nós nos opomos veementemente, além de favorecer a enorme desigualdade entre os negros e os brancos, retrocede na luta civilizatória. Nos governos Lula, medidas anteriores foram mantidas e aprimoradas, e novas iniciativas foram criadas, a exemplo da lista suja do trabalho escravo, inaugurada em 2003. Essa expõe ao público as empresas responsáveis pela escravidão moderna e ainda as impede de obter empréstimos a bancos públicos. Neste período, cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados das condições análogas à escravidão. Em geral, as vítimas têm um perfil de vulnerabilidade. São homens jovens de baixa escolaridade, analfabetos, moradores de bolsões de pobreza, principalmente do Norte e do Nordeste. Em Minas Gerais também se encontram os grupos remanescentes. Mais da metade dos casos, 52%, foram detectados na minha região, na região amazônica. Área de difícil acesso à fiscalização, onde muitos crimes se entrelaçam. Os setores do grande agronegócio, em especial a pecuária, são os que mais praticam esse tipo de crime. Mas também encontramos esta inflação nas atividades urbanas, como na construção civil e na indústria têxtil. O governo Lula se notabilizou no combate às formas modernas de escravidão, como o engajamento de vários segmentos organizados da sociedade, inclusive com a legislação de minha autoria, a emenda constitucional de número 81, que tipifica e define as formas e tratamentos análogos à condição de trabalho escravo, a exemplo da expropriação das terras que praticam esse tipo de crime hediondo. Em maio de 2014, quando aprovamos a emenda constitucional, após ano de tramitação desde 1995, época em que eu era deputado federal e que o trabalho escravo era considerado como coisa inexistente no país, vejam só que absurdo, senhores e senhoras. Apresentei a proposta naquela época para expropriar terras nas quais fossem constatadas a prática da escravidão. Com a aprovação da legislação, os flagrantes de trabalho escravo foram possíveis ser punidos, isto também graças à atuação conjunta entre Estado, ONGs e o Ministério Público do Trabalho, que conseguiram fazer do país uma referência no combate a essa infração hedionda aos direitos humanos. O golpe parlamentar jurídico e midiático de agosto de 2016 estabeleceu como prioridade a legalização da terceirização em todas as atividades de uma empresa. Esta reforma causou preocupação nas organizações que lutam contra a escravidão moderna, pois, conforme dados do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, 90% dos trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão são terceirizados. Em outubro de 2017, o governo ilegítimo foi atrás de dois dos principais pilares de combate à escravidão moderna: a definição do que é trabalho escravo e a lista suja dos empregadores. Em uma portaria assinada pelo então ministro do Trabalho, o governo determinava que o trabalho análogo à escravidão só seria caracterizado se houvesse flagrante de privação de liberdade, deixando de lado as 4 condições previstas na definição anterior: jornada exaustiva, servidão por dívida, trabalho forçado e condições degradantes do ambiente laboral, tornando, assim, quase que impossível a tipificação desse crime. Por isso, senhor presidente, passados 2 anos de ilegalidade, outros inúmeros ataques foram dirigidos ao povo. A PEC do teto dos gastos, que congelou o investimento em saúde e educação por 20 anos, a reforma do ensino médico, a entrega do pré-sal e as privatizações, a reforma trabalhista aprovada e apresentada e a apresentação da reforma da Previdência. São estes alguns péssimos exemplos que aqui citamos. Todos fragilizam a luta
e as conquistas do povo trabalhador do nosso país. Nestes 2 anos de governo ilegítimo, com sua política de costas voltada contra o povo, levou a classe trabalhadora, a que produz em muito a riqueza deste país, sofre a humilhação da cifra de quase 12 milhões de desempregados. Por isso, o discurso ilegítimo de Temer, que tenta insistir no discurso de retomada do crescimento. Que crescimento é este? Um mero discurso, e que aqueles que me ouvem não se enganem, pois os dados que refletem a realidade falam por si próprio, e esses mostram um aumento do desemprego e da precarização do trabalho. Concluo, portanto, senhor presidente, chamando a atenção que, primeiro, a gente tem que lutar pela democracia, o resgate da democracia, para criar condições de eleger governos como do governo Lula, que avançou em muito os instrumentos de defesa da classe trabalhadora e que, nesses 2 anos, que nós vemos é um governo de retrocesso, retrocedendo a nossa economia, as nossas conquistas sociais e o retrocesso nas políticas públicas que também nós conquistamos. Era o que eu tinha a dizer neste momento, senhor presidente.